Novamente, aqui para trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus, mais uma meditação. Que Deus esteja no lar de todos vocês, como sinto que Ele está também no nosso lar. Nesta oportunidade, neste momento, eu gostaria de trazer o tema Ações de Graça. E gostaria de ler 1 Pedro 1:3 até o 9. Talvez não vou ler todo o texto, mas começando pelo verso 3 que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Texto muito interessante de Pedro. Diariamente, precisamos trazer em nosso coração uma profunda gratidão a Deus por todas as bênçãos dispensadas sobre nós no aspecto físico, material e espiritual. Deus, na verdade, sempre tem nos proporcionado grandes bênçãos. Os cristãos, para quem o apóstolo Pedro escreveu suas epístolas, estavam vivendo dias difíceis, porque havia grande perseguição contra a igreja. Mas mesmo em meio às lutas e provações, ele convida a todos os destinatários das suas epístolas a prestar ações de graça a Deus. Esse convite é para nós também, mesmo que tenhamos passando por dificuldades, por uma pandemia, nós não podemos deixar de agradecer a Deus. Deus tem sido bondoso conosco. Agora, vem uma pergunta: ações de graça, pelo que, à luz do texto? Pelo que se deve agradecer à luz do texto? Primeiro, ações de graça pelas misericórdias de Deus. É interessante o que Pedro diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia, o que Ele fez? Em sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Um fato importante que aconteceu: Ele nos regenerou para uma viva esperança. Por que mais? Nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para todos nós. Também pela sua grande misericórdia, Deus nos regenerou para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que maravilha! Portanto, não cansemos de render graças ou graça pelas infinitas misericórdias de Deus. Devemos sempre render graça a Deus. Mas, em segundo lugar, render graça por quê? Ações de graça por quê? Ações de graça pelas provações. É isso que Pedro coloca aí no verso 7. E ele mostra que as provações são difíceis e, porquanto, desagradáveis. Os cristãos da época estavam sofrendo muito, mas Pedro deixa claro que tudo isso era necessário que acontecesse. Agora, para que essas provações são necessárias? Segundo nos diz o apóstolo Pedro, por algumas razões. Primeiro, para provar o valor da nossa fé, que, segundo Pedro, é mais preciosa do que o ouro. Segundo, para que a prova da nossa fé redunde em louvor, glória e honra a Jesus Cristo. Muitas pessoas se converteram ao ver a firmeza de tantos que, mesmo diante de tanta oposição e sofrimento, eram fiéis a Cristo. O testemunho daqueles cristãos glorificaram ao Senhor. Mas também
para nos ensinar a amá-lo mais e mais. Naturalmente que as provações nos levam a nos aproximar mais e mais de Deus. Mas finalmente, ações de graça também pela certeza da salvação. Não há bênção maior do que a bênção da plena segurança da salvação. Em Mateus 16, 26 nós lemos: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Portanto, não há tesouro maior do que a bênção da salvação. E conforme Pedro nos diz no verso 9, não há dúvida de que alcançaremos o fim da nossa fé, ou seja, a salvação das nossas almas. Glória a Deus por isso. Concluindo, apesar das lutas e provações que todo verdadeiro cristão pode experimentar em sua carreira de fé, ele é capaz de expressar ações de graça a Deus, ações de graça pelas misericórdias de Deus, ações de graça pelas provações, ações de graça pela salvação, que realmente possamos viver exatamente neste prisma, neste ensinamento do apóstolo Pedro aos cristãos da época e, é claro, aos cristãos de todas as épocas. Amém. Amém.